Bora falar de futebol? Bora falar de Cuiabá e Palmeiras? Esse jogo se tornou uma grande oportunidade pro Verdão, hein? Vou explicar nesse vídeo melhor o que eu tô projetando e o que eu tô identificando nessa rodada. Antes de tudo, claro, se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises sobre o clube nas minhas redes sociais. Então, se você não me conhece ainda, chegou aqui por acaso, se inscreve no canal, dá uma moral, conhece o trampo. Mais do que isso, já deixa o like também aqui no vídeo para ajudar e ao final deixa um comentário com uma crítica, um elogio, uma pergunta, um questionamento, o que você bem entender, algo a agregar sempre em alto nível. E para os membros, vem novidade aí em breve. Show? Bora pro assunto do vídeo então, sem mais delongas. Bom, para mim é uma grande oportunidade mesmo a rodada pro Palmeiras. E aí, eu vou falar primeiro sobre a questão da rodada. Por quê? Porque as equipes foram perdendo pontos no sábado. Corinthians e Fortaleza empataram. Red Bull e Flamengo empataram. Fluminense e Galo empataram. A gente está falando de 6 clubes que já perderam 2 pontos na rodada. E a rodada para o Palmeiras é uma rodada muito interessante. Por quê? Primeiro, é um jogo fora de casa. E claro que jogos fora de casa eles costumam ser mais complicados. Vou falar um pouquinho sobre as circunstâncias do jogo fora de casa, especificamente contra o Cuiabá, mas de um modo geral é um jogo em que você conta um ponto. Agora, as circunstâncias do jogo, elas apresentam ao Palmeiras a possibilidade de vitória. Para você ter uma ideia, o Palmeiras chega para essa rodada podendo encostar nos times que estão lá em cima na tabela por conta dessa perda de pontos, e mais times vão perder pontos, naturalmente. E o Palmeiras pega o Cuiabá, que é uma equipe que, como mandante, tem as suas peculiaridades, e aí a gente já fala sobre elas. É um ambiente muito úmido, desgasta demais o jogador que não está acostumado. Isso acaba sendo uma vantagem para o Cuiabá. Porém, primeira coisa, o momento do Cuiabá é péssimo, terrível. Muito ruim. O Cuiabá não vence as 6 partidas. E assim, quando você olha para esses jogos e quando você passa a entender e assiste um pouco das partidas, ou uma ou 2 partidas, você vê que o Cuiabá não tem sido uma equipe segura defensivamente e também não tem construído ofensivamente. Então é uma equipe que realmente está muito mal. E é uma equipe que, nesse momento, além de não ter confiança, não ter resultado, não ter performance, ela está trocando de técnico. Então o Petit acabou de chegar. Técnico que vai tentar implementar um novo trabalho, mas que certamente não estava monitorando o Cuiabá para já saber tudo que pode fazer com esse time. Sendo assim... É isso aí, vamos continuar o vídeo com o espirro mesmo. Espero que você tenha dito saúde aí do outro lado. Vamos lá. Sendo assim, ao vivo. Vídeo gravado ao vivo, né? É assim mesmo. Vamos lá. Sendo assim, você olhando para os resultados, inclusive, você vê, por exemplo, que o Cuiabá empatou com o Real Garcilasso, que é uma equipe muito fraca na Copa Sul-Americana, 1-1. Quando a gente olha para os outros jogos, não viu a cor da bola contra o Atlético Mineiro. Não viu a cor da bola, 3-0. O jogo aconteceu em Cuiabá. Quer mais? Perdeu de 2-0 para o Goiás, que hoje é uma equipe que disputa a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. É uma equipe frágil. Quer mais? Perdeu para o Vila Nova na Copa Verde, 2-0. Tô falando dessa sequência. Quer mais? Foi goleado pelo Furacão. Então assim, é uma equipe que toma muitos gols, faz poucos gols, tá sem confiança, tem um ambiente bastante complicado, até porque recentemente o Cristiano Dersch, que é o manda-chuva do futebol, ele deu uma entrevista muito pesada no Cuiabá, muito forte, em tom de cobrança, afastou o Daverson. Então assim, a gente está falando de um ambiente conturbado, sem confiança, com troca de técnico, com jogador afastado, nenhum resultado e pouco futebol. Esse é o cenário do Cuiabá. É o melhor momento para pegar o Cuiabá, fora de casa. Porque o Cuiabá tem que dar uma resposta, o Cuiabá está pressionado, então acaba sendo um momento interessante para quem vai jogar lá. O Cuiabá vai ter que buscar jogo, vai ter que se abrir. E aí, como eu disse, é um ambiente complicado para se jogar. Mas, ao mesmo tempo, quando você para observar o retrospecto do Palmeiras, e esse elenco é um elenco que rodou pouco, então nos últimos anos enfrentou o Cuiabá, o retrospecto do Palmeiras jogando em Cuiabá é algo impressionante. Impressionante. A gente está falando de 9 jogos jogando em Cuiabá. 8 vitórias e 1 empate. Quer dizer,
O Palmeiras, com esse elenco e com outros elencos, não tem sentido. Tem realmente ido lá e resolvido a parada. Então é muito positivo o retrospecto, é muito positivo o momento que vive o Cuiabá para o Palmeiras aproveitar. E o Palmeiras vem num momento de recuperação de confiança. Não há dúvida. Houve um momento de oscilação, a perda em casa para o Internacional, na Arena Barueri, depois o empate contra o Flamengo sem ser tão ameaçador, mas aí o momento de recuperação começa, né? Você vence o Independiente Del Valle, de virada naquele jogo histórico, empata com o São Paulo no Morumbi, que não é um resultado ruim. Tem muita gente que cobra que o Palmeiras vença todos os jogos, não vai dar. Já aviso para você, torcedor, não vai dar. Tem jogo que o empate fora de casa é muito bom. Era bom contra o Del Valle o empate fora de casa, inclusive, até porque o Del Valle não havia perdido na temporada. E o São Paulo, historicamente, ou melhor, o Palmeiras, historicamente, tem dificuldade contra o São Paulo no Morumbi. Sendo assim, é absolutamente natural que o empate seja um bom resultado. Principalmente numa maratona, como é o Campeonato Brasileiro. E aí o Palmeiras vai enfrentar um Botafogo, que é um time bem organizado, numa retranca danada, bem competitivo, e o Palmeiras consegue vencer, faz 3 gols, 2 válidos, sofre defensivamente, falei sobre isso no vídeo, mas tem ferramenta para ir buscar resultado. Então é um momento de recuperação de confiança. E aí, olhando para o cenário, a gente vê uma boa perspectiva do Palmeiras pontuar e vencer. Vencer, se aproximar dos líderes, vencendo um jogo fora de casa, aproveitando o mau momento do adversário e buscando embalar no seu bom momento. Olhando para a questão de escalação, aí é uma dúvida grande, mas eu acho que uma novidade muito impactante deve acontecer. De acordo com o que o Abel entregou na última entrevista, dizendo que colocou o Veiga, e ele saca o Veiga no intervalo, ele fala que talvez não devesse ter colocado o Veiga nem os 45 minutos que o Veiga jogou, tendo o Luiz Guilherme jogado muito bem contra o Del Valle na posição do Veiga quando entrou, tendo o Rômulo entrado, jogado bem, dado assistência no último jogo, pode ser que uma novidade pinte para o time titular em relação ao Veiga. O Abel fala em cansaço, não está sendo muito condizente com o que tem acontecido, porque se o jogador está tão cansado assim, ele está correndo risco de lesão. Se ele está correndo risco de lesão, geralmente você não o coloca, e se você o coloca correndo risco de lesão, como o Abel tem colocado, jogando bastante tempo, num espaço curto de dias, a lesão de modo geral vem. Não veio lesão, a performance seguiu abaixo, então eu acho que agora talvez o Abel pense em fazer uma troca e dar um descanso para o Veiga, e eu nem estou falando do descanso do desgaste não, mas um descanso psicológico mesmo, porque o próprio jogador sente que não está entregando aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. O jogador quando joga mal, ele não está jogando mal porque ele quer, ele não está conseguindo entregar aquilo que ele deseja, e algo está acontecendo para que ele não entregue. E acho que o Abel, nesse próximo jogo, pelo que ele deu a entender na entrevista coletiva, deve sacar o Rafael Veiga, pelo menos do time titular, e colocá-lo ao longo da partida diante do Cuiabá, até porque se de fato há um desgaste físico, que não parece ser o caso, mesmo o Abel tendo falado, depois de colocar tantas vezes o Veiga para jogar, Cuiabá desgasta ainda mais, Cuiabá exige ainda mais, Cuiabá demanda ainda mais, fisicamente. Então, talvez não seja o melhor começar com o Veiga mesmo, talvez seja o melhor jogo, inclusive, para deixar alguém que está com mais confiança entrar, tentar gerar jogo, tentar fazer resultado, quem sabe o Veiga entrar com jogadores mais cansados e com mais espaço, dependendo do resultado, para gerar mais confiança para o Veiga, enfim. Eu acho que essa pode ser uma grande novidade do Palmeiras para esse confronto. A ver o que vai acontecer, o que Abel colocará em campo. Tá aí o pré-jogo, é claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo, sua expectativa para o jogo, sua expectativa para o confronto entre Palmeiras e Cuiabá. Combinado? Se você ainda não deixou o like, deixa o seu like que é importante. Inscreva-se no canal, que também é muito legal e importante para mim. Comentário aí embaixo. E se quiser ser membro, eu vou ficar muito contente. Escreve o que você quiser, que der para agregar em conteúdo aqui, tá? Vamos que vamos. O importante é você estar comigo, tá bom? Bora falar de futebol.